Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. A gente vai falar agora de um conteúdo que cai bastante. A gente vê essa parte do conteúdo em muitas outras questões mais profundas daqui para frente, que são as retas paralelas cortadas por transversal. Mas primeiro vamos retomar a ideia de ângulos que a gente viu lá nas videoaulas passadas. A gente sabe que duas retas concorrentes, elas formam ângulos entre si, né? Na verdade, elas formam quatro ângulos. Repara só. Aqui a gente está vendo o ângulo verde, concorda? O ângulo azul, o ângulo preto e o ângulo vermelho, né? Mas surge uma pergunta importante, né? O que a gente pode falar sobre os ângulos verde e preto ou azul e vermelho? Que relação existe entre esses caras? Primeiro, vamos pensar na relação que existe entre dois ângulos que são vizinhos. E em matemática, a gente costuma chamar vizinho de adjacente. Então, repara, o verde e o azul, eles são vizinhos, não são? São adjacentes. E eles também não completam a reta. Então, esses dois ângulos adjacentes somam 180 graus. E a gente também falou que dois ângulos que somam 180 graus, lá na primeira videoaula, que eles recebem um nome especial, né? São ângulos suplementares. Então, azul com verde soma 180, vermelho com verde também soma 180. Repara, vermelho com preto também soma 180, azul com preto também soma 180. Então, dois ângulos adjacentes nas retas concorrentes são suplementares. Mas e agora? O que eu posso tirar do azul com vermelho ou do verde com preto? Vamos pensar. O verde mais o azul dá 180 graus. O azul mais o preto também dá 180 graus. Então, repara, esse primeiro dá 180 graus. Esse segundo também dá 180 graus. Se os dois são iguais a 180 graus, quer dizer que os dois são iguais. Então, o azul mais o verde é igual ao azul mais o preto. Agora, pensa nisso aqui. Se para completar os 180 o azul precisa do verde e também para completar os 180 o azul precisa do preto, quer dizer que tanto faz eu colocar verde ou preto, que completa os 180 graus. Então, daí eu concluo que verde é igual a preto. Então, dois ângulos que estão de lados opostos em relação ao vértice. Lembra que esse carinha aqui é chamado de vértice. Então, um está para cima, o outro está para baixo. Eles estão opostos em relação ao vértice. Mesma coisa com azul e vermelho. O azul está para a direita, o vermelho está para a esquerda. Então, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, que em matemática a gente dá nome de congruente para aqueles caras que têm a mesma medida. O que você, na sua cabeça, vai pensar? Dois ângulos opostos pelo vértice são iguais, certo? Então, em retas concorrentes, eu só tenho duas opções. Quando eles forem vizinhos, eles são suplementares. Quando eles forem opostos pelo vértice, eles são iguais, congruentes, beleza? Agora vamos pensar nessa questãozinha aqui. Qual a medida do ângulo Y? Prestou atenção? Ele quer o Y na figura, ok? Daqui eu não consigo calcular o Y logo de cara, né? Mas eu sei que o 3x menos 16 e o 2x mais 10, ó, um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo do vértice. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice, logo, eles são iguais. Pensando nisso, escreve aquilo que você está falando. O que você acabou de dizer? Que o 3x menos 16 é igual ao 2x mais 10. Agora virou uma equaçãozinha fácil, mole de resolver, letra para um lado, número para o outro. O 2 aqui vai passar para o lado de lá, subtraindo. E o 16 que está subtraindo vai passar para cá, somando. Então, 3x menos 2x é igual a 10
mais 16. 3x menos 2x, x. 10 mais 16, 26. X igual a 26 graus, molezinha. Só que, o que ele pede na questão? Ele pede o y, certo? Então, antes de achar o y, eu vou ter que saber quanto mede esse ângulo aqui, né? Para eu poder, porque eu sei que o y mais esse ângulo que eu acabei de encontrar, juntos dão 180 graus. Então, pensa comigo, se o x é 26, joga 26 no lugar do x ali. 2 vezes 26, 52. Mais 10, 62 graus. Então, esse ângulo mede 62 graus. Daria a mesma coisa se eu fizesse com 3x menos 16? Sim, também daria 62. Mas eu vou deixar para você fazer aí se você tiver com dúvida. Se você tiver com dúvida, coloca o 26 no lugar do x aqui do outro lado e faz a continha para ver se não dá 62 também. Certinho? Então, vamos continuar. Y mais o 62 é igual a 180 graus. 62 está somando, passa para o outro lado, diminuindo. Y vai ser 180 graus menos 62 graus. Y é 118 graus. Resposta certa, letra D, de demasiadamente fácil. Agora sim, vamos falar da matéria propriamente dita. Retas paralelas cortadas por transversal. A gente sabe que retas paralelas são aquelas retas que não se encontram, não possuem ponto em comum, certo? Mas a gente vai ver uma outra definição para retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que possuem a mesma inclinação relativa. Como assim, Antônio? Pensa comigo. F e G são paralelas aqui, estão vendo? A reta F e a reta G são paralelas. O ângulo de inclinação delas em relação à transversal H é o mesmo. Ó. Esse ângulo aqui vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. A gente colocou aqui cores, né? Ângulo azul, certo? Então, onde tiver ângulo azul, todos têm a mesma medida. Fácil perceber isso, né? Esse aqui e esse aqui são opostos pelo vértice, logo, eles têm as mesmas medidas. A mesma coisa embaixo. E o vermelhinho? Ele é o suplementar do azul. Também, mesma medida. Certinho? Então, repara que a gente só tem dois tipos de ângulos. Ou eles são os azuis, ou eles são os vermelhos. Mas para a gente, em matemática, isso não existe, né? Eu não posso dizer que o ângulo ele tem uma cor. Então, o que a gente vai dizer para matematicamente ficar correto? Eu só tenho dois grupos de ângulos. Os agudos e os obtusos. Se eu tiver dois agudos, são iguais. Se eu tiver dois obtusos, são iguais. Se tiver um agudo e um obtuso, a soma deles vai dar 180 graus. Fechou? Identifica o ângulo, pergunta para ele se ele é agudo ou obtuso, pergunta para o outro se é agudo ou obtuso. Se os dois forem agudos, são iguais. Se os dois forem obtusos, são iguais. Se for um agudo e um obtuso, a soma dá 180 graus. Certinho? Mas a gente precisa classificar esses ângulos, né? Então vamos prestar atenção aqui. A gente está vendo aqui que eu botei nome nos ângulos agora, né? Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, E, F, G e H. Eu digo que dois ângulos são correspondentes se eles estiverem na mesma posição relativa, só que em retas paralelas distintas. Então, pensa comigo, ó. A, quem corresponde ao A lá embaixo? É o E. Perfeito. Por quê? Imagina que você cortou aqui, ó. Cortei isso aqui e vou colar aqui embaixo. O E não fica certinho em cima do A. Então, ele é o ângulo correspondente ao A. Então, se dois ângulos são correspondentes, eles são iguais. Mas eu também posso ter uma outra classificação. E essa classificação ela vai ser composta por duas palavras. Uma em relação à transversal, que pode ser colateral ou alterno. Também é bem simples. Ó.
Em relação à transversal, se tiverem do mesmo lado, são colaterais. Se um tiver de um lado e o outro tiver do outro, alternos. Em relação às paralelas, se eles estiverem dentro das paralelas, eles são internos. Se estiverem fora das paralelas, externos. Então, pensa comigo, ó, vou de novo apagar aqui as marcações. O ângulo D e o ângulo E, eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado, internos, porque estão dentro das paralelas. Então, o ângulo D e o ângulo E, colaterais internos. Já os ângulos G e A, eles são alternos, porque olha, o G está de um lado e o A está do outro lado da transversal. Então, eles são alternos, externos, porque eles estão do lado de fora. Ok? Mas para resolver mesmo, você vai ter que se perguntar aquilo que eu falei. Um agudo, outro agudo, iguais. Um obtuso, outro obtuso, iguais. Um agudo, um obtuso. A soma deles tem que dar 180 graus. Perfeito? Então, vamos para o primeiro exercício. Olha aí. Calcule o valor de x sabendo que R é paralela a S. Então, como é que a gente vai fazer para se perguntar se o cara é agudo ou obtuso? Agudo não é menor que 90? Obtuso não é maior que 90 graus? E eu não consigo desenhar o ângulo de 90 graus fazendo um Lzinho? Então, pensa comigo. Você vai olhar para o ângulo e vai desenhar um L no ângulo. Então, primeiro, aqui no 4x mais 30, ó, segui a reta e fechei o L. Notou que o 4x mais 30 passou de 90 graus? Então, quer dizer que ele é um ângulo obtuso. Então, 4x mais 30 é obtuso. Faz o L agora no x mais 20. Ó. Segue a reta e faz o L. Notou que ele está menor que o 90 graus? Então, esse cara é um ângulo agudo. Então, eu tenho aí um obtuso e um agudo. Eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então, se eles são diferentes, a soma desses caras tem que dar 180 graus. Então, de novo, ó, escreve o que você está falando. Senão, assim vai ficar muito mais fácil. 4x mais 30 mais o x mais 20 é igual a 180 graus. Ó, escreve o que está falando. Equação molezinha, letra para um lado, número para o outro. 4x mais x, 5x. 30 mais 20, 50. Que passando para o outro lado vai ficar menos 50. 180 graus menos 50 graus, 130. O 5 que está multiplicando com x vai passar para o outro lado dividindo. 130 dividido por 5, 26. Era isso que ele queria? Ó, calcule o valor de x. Eu achei o valor de x? Achei. Então, acabou. Fiz o que o cara queria. Certo? Então, de novo, só para tirar a dúvida, hein? 30 mais 20 vai dar 50, que está somando. E vai passar para o outro lado, diminuindo aqui. Certinho? Então, x igual a 26. Matou a questão. Resolveu. Acabou. Próximo exemplo. Calcule o valor de m. Esse já é mais difícil. Ó. M, ele quer esse cara aqui, sabendo que R é paralelo a S. Vamos perguntar para os ângulos o que eles são? Então, primeiro, x mais 20, você é agudo ou obtuso? Faz o L, obtuso. Tá vendo? Passou de 90. X sobre 2 mais 70, você é agudo ou obtuso? Faz o Lzinho aí, obtuso também, tá vendo? Então, os dois são obtusos. Então, se os dois são obtusos, os dois são iguais. Escreve isso. X mais 20 é igual
a x sobre 2 mais 70. Letra para um lado, número para o outro. X sobre 2, metade de x vem para cá diminuindo. 20 está somando, vai para lá diminuindo. Pensa comigo, ó, é x menos x sobre 2, não é? Dividir por 2 não é achar a metade? Então, o que você está fazendo? Você está pegando o cara e tirando a metade dele, não é isso? Se você pega um cara e tira a metade dele, fica quanto? A outra metade. Então, a resposta aqui é x sobre 2. 70 menos 20, 50. Se você se enrolou um pouquinho nesse raciocínio que eu fiz, ó, eu estou tirando do cara a metade dele. Logo, sobra a outra metade. Você pode fazer aquele esqueminha de MMC também, fica certinho, suave. Só que eu não vou fazer ele aqui, não. O 2 que estava dividindo passou para o outro lado, multiplicando 50 vezes 2, 100. X é 100. Mas cuidado, nessa questão eu não pedi o valor de x, eu pedi o valor de m. Então, eu tenho que primeiro saber quanto é o ângulo todo aqui, ó. O ângulo todo não é x mais 20? E x não é 100? 100 mais 20, 120. E o m é quanto falta para 180. Então, o m vai ser 180 menos 120, 60. Certinho? Então, assim a gente termina essa videoaula. Vou deixar ela mais curtinha. E na próxima videoaula a gente vai fazer um pouquinho mais de exercícios e eu vou explicar um macete diferenciado aí para vocês, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Bons estudos.